Salve, galera! Por aqui, professor Adriano Remorini Traubach. Nós vamos dar continuidade ao nosso aprendizado de Física Velocidade Média. Ok, pessoal? Então, nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo velocidade média. Vem comigo, vamos para a resolução dos exercícios. Pessoal, observem aqui o exercício, olha. Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine a sua velocidade média. Então, o deslocamento dela está aqui, ó, ΔS é igual a 5 km. E o tempo, 10 segundos. Então, o tempo é igual a 10 segundos. Vocês têm que atentar uma coisa. Para a gente calcular a velocidade média, normalmente nós deixamos as unidades iguais. Por exemplo, a unidade da velocidade média normalmente é metros por segundo, tá? Essa é a unidade. Mas pode ser também quilômetros por hora. Então ela pode ser tanto metros por segundo quanto quilômetros por hora. Tá ok? Então, ó, metros, segundos, quilômetros, hora. A gente tem que atentar a deixar sempre nesse mesmo tipo de unidade. No exercício aqui, ó, a gente pode ver uma partícula se desloca 5 quilômetros em 10 segundos, tá? Em 10 segundos. A gente pode verificar aqui que a unidade está diferente, ó. Está 5 km, em vez de estar em horas aqui, está em segundos. Então eu tenho que converter para deixar na mesma unidade, ou seja, metros por segundo. Então, eu sei que a distância percorrida foi 5 km. Ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Certo, pessoal? Então, só que aqui deslocou 5 km. Então são 5 km aqui, ó. Eu quero saber a distância em metros, tá? Eu sei que vai dar 5.000 metros, mas vamos fazer a regra de 3 para o pessoal aprender direitinho. A regra de 3 é a multiplicação em cruz, né? Então, ó, 1 km. Aqui vamos colocar x para ficar mais fácil. Mas pode ser m, vamos deixar em m mesmo. Então, ó, 1 que multiplica m é igual a 5 que multiplica 1000. Então, metros vai ser 5 vezes 1000, 5.000 metros, tá? Então eu já achei aqui que vão ser 5.000 metros a distância. Aí é só jogar na fórmula, pessoal. A fórmula: velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Aqui eu vou até colocar na mesma cor diferente para não atrapalhar aqui. Vamos colocar numa cor diferente aqui, ó. ΔS, tá? Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Eu já achei a distância percorrida, que é 5.000 metros aqui, ó. Então, ΔS é igual a 5.000. Coloco aqui, ó, 5.000. Dividido por ΔT. Quanto que é o ΔT? 10 segundos, tá? Então, eu coloco aqui, ó, 10 segundos. E lembrando que aqui, olha, está nas mesmas unidades. Está em metros em cima, 5.000 metros. Está em segundos embaixo, 10 segundos. Agora é só eu fazer essa divisão aqui que eu vou achar o valor da velocidade média. Então, como nós temos vários zeros aqui, vamos cortar esse zero com esse daqui, ó. Vm é igual a 500 dividido por 1. Vm, velocidade média, vai ser igual a 500 dividido por 1, dá 500. 500 o quê?
Se eu responder só isso aqui, está errado, porque faltou eu colocar a unidade. Então é 500 metros por segundo. Pronto, resolvi o problema. Ok, pessoal? Então está aqui a resolução, 500 metros por segundo. Pessoal, vamos resolver esse segundo exercício aqui, ó. Analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média. Então, na tabela nós temos o S, que é o deslocamento na parte de cima, está em metros. E o T, na parte de baixo, nessa linha de baixo aqui, está em segundos. Então, aqui está correspondendo àquilo que eu falei para vocês, já está em metros por segundo. Beleza, não vou ter que converter nada. Nós podemos ver aqui na tabela que o primeiro número do deslocamento, S é deslocamento. Nós temos os valores de 5, 10, 15 e 20. Então, se você puder observar aqui, nós temos uma PA, uma progressão aritmética, ó, que varia de 5 em 5. Então, ó, 5, 10, 15 e 20. E o tempo em segundos, nós temos na linha de baixo 1, 2, 3, 4. Também é uma progressão aritmética. O tempo está variando de 1 em 1 segundo, tá? Mas o que importa para a gente calcular a velocidade média são os instantes iniciais e os instantes finais. Então eu vou pegar essa primeira parte aqui, ó, e vou pegar a parte final, tá? Então, vamos colocar na forma. A velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Essa é a fórmula. Isso aqui vocês têm que saber, não tem jeito de escapar disso daqui, pessoal. Então a fórmula da velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? ΔS. O que é o ΔS? É o instante final, é o deslocamento final, menos o deslocamento inicial. Então, o I é inicial, o F final. Então, ΔS, deslocamento final, menos o deslocamento inicial. Qual é o deslocamento final aqui da minha tabela? É 20. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. ΔS é igual a 20 menos o deslocamento inicial. Qual é o deslocamento inicial? É 5. Então, eu coloco aqui 5. Aí eu vou achar o meu ΔS. 20 menos 5 dá 15. 15 o quê? Metros. Porque está em metros ali. Eu já achei o meu ΔS aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa agora para achar o ΔT. Então, o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Vamos colocar aqui, ó, ΔT. Qual é o tempo final? Meu tempo final aqui é 4 segundos, então coloca aqui o 4. Menos. Qual que é o meu tempo inicial? Meu tempo inicial é 1. Coloca aqui. Então, ΔT é igual 4 menos 1 dá 3. 3 o quê? 3 segundos. Beleza. Eu já tenho o ΔS e já tenho o ΔT. Agora eu vou jogar aqui na fórmula e vou calcular a velocidade média. Vamos lá. Então, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS dividido por ΔT. Tá? ΔT. Velocidade média vai ser igual. Quanto que é o meu deslocamento que eu achei aqui, ó? 15 metros. Então, Vm é igual a 15 dividido pelo tempo que eu gastei. Qual que foi o tempo? 3 segundos. Tá? Vm é igual 15 dividido por 3 dá 5. 5 o quê? Metros por segundo. Terminei o exercício aqui, ó. Ok, pessoal? Mais um exercício resolvido. Não é difícil, vocês têm que se atentar às unidades.
tem que estar sempre ou em metros e segundos ou quilômetros por hora, tá? Se não estiver, nós temos que converter. Pessoal, vamos lá para a resolução desse exercício número 3. Tá? Eu apaguei aqui a parte de baixo para ficar mais fácil para mostrar essa resolução do exercício. O exercício está falando assim, ó. Qual a velocidade média em metros por segundo de uma pessoa que percorre a pé 1,8 km em 25 minutos? Então, ele quer saber assim, ó. Qual a velocidade média em metros por segundo, tá? De uma pessoa que percorre a pé 1,8 km em 25 minutos, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, vocês lembram que eu falei para vocês que velocidade média normalmente é em metros por segundo ou ela é em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. No exercício, a pessoa está perguntando qual é a resposta da velocidade média em metros por segundo, tá? Só que os dados que eu tenho, a distância que ele me deu, ó, ΔS, ele falou que a pessoa percorre a pé a distância de 1,8 km. Então, ele está me dando aqui em quilômetros, tá? E falou que o tempo gasto para percorrer essa distância foi de 25 minutos. Tá? Tá me dando aqui em minutos. Só que a velocidade média ela é em metros por segundo ou quilômetros por hora. Aqui está em quilômetros e minutos. Então eu tenho que converter. Primeira coisa que nós vamos converter é a distância, porque ele quer saber em metros. E aqui está em quilômetros. Então, ó, nós sabemos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E a distância percorrida aqui foi 1,8 quilômetros. É igual a x metros. Então, aqui eu vou fazer uma regra de 3 multiplicando em cruz para achar o valor. Então, ó, 1 que multiplica x é igual a 1,8 que multiplica 1000. X vai ser igual a 1800. 1800 o quê? Metros, tá? Então, a primeira parte do exercício eu já achei, 1800 metros, que é a distância. Então, ΔS vai ser igual a 1800 metros. Agora vamos calcular a segunda parte. Ele me falou que o tempo gasto para percorrer 1800 metros ou 1,8 quilômetros foi o tempo de 25 minutos. Só que eu tenho que converter em segundos, porque ele quer saber a velocidade média em segundos. Mesma forma, vamos usar a regra de 3. Eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? E ele me deu que ele gastou 25 minutos para percorrer essa distância. Então 25 minutos é igual a x. Agora vamos fazer essa regra de 3 aqui, ó, multiplicando em cruz. Tá? Então, ó, 1 que multiplica x é igual a 25 que multiplica 60. Tá? Vamos colocar aqui 25 que multiplica 60.
x vai ser igual ó, 25 que multiplica 60, que dá o 0, né? 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15. 1.500. Eu achei aqui o x igual a 1.500. 1.500 o quê? Segundos, tá? Ok. Aí, pessoal, é só jogarmos na fórmula da velocidade média, ó. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Aqui já está em metros, aqui já está em segundos. Agora é só eu jogar na fórmula. Ó, velocidade média é igual a 1.800, no caso metros, dividido pelo tempo de 1.500 segundos. Tá? Como tem dois zeros aqui, a gente pode cortar aqui, cortar aqui. A velocidade média vai ser igual a 18 dividido por 15. Vamos lá fazer a divisão. 18 dividido por 15. 18 dá para dividir por 15? Sim. Então, 1 vezes 5, 5. Para 8, 3. 1 vezes 1, 1. Para 1, nada. Coloco uma vírgula aqui para baixar um zero aqui. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. 2 vezes 1, 2. E esse 1 aqui vai para cá, dá 0. Então, dá 1,2. Velocidade média é igual a 1,2. 1,2 o quê? Porque se eu deixar a resposta assim, está errado. Eu tenho que colocar a unidade. Metros por segundo. Aqui, ó, resolvi o exercício. Velocidade média é igual a 1,2 metros por segundo. Pessoal, que o quarto exercício. Um canguru que mora em um zoológico demora 12 segundos para atravessar a sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual a velocidade média do canguru em quilômetros por hora? Então aqui o exercício nos traz alguns dados, né? Que o tempo que o canguru leva para atravessar a jaula dele é 12 segundos. Então ele me dá aqui que o ΔT é igual a 12 segundos, tá? Então, nós temos uma jaula aqui no zoológico, né? Essa jaula, ela mede 25 metros de comprimento. E o tempo que o canguru leva para ir de um lado até outro são 12 segundos. Então o canguru, saindo daqui, ele leva o tempo de 12 segundos para chegar até o outro lado. Ele me dá esse tempo, 12 segundos. Aí no exercício fala assim, ó, que a jaula tem 25 metros de comprimento. Então a jaula ela tem 25 metros de comprimento, como eu coloquei aqui para vocês. Então a distância da jaula, o comprimento dela, é 25 metros. Pois bem, o exercício pergunta qual a velocidade média do canguru em quilômetros por hora. Pessoal, olhem a pegadinha aqui, ó. Quilômetros por hora, tá? Ele deu o tempo em segundos, deu a distância em metros e está perguntando a velocidade média em quilômetros por hora. Então nós vamos ter que converter as unidades aqui. Vamos começar com a distância, tá? 25 metros. Pessoal, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, tá? 1 quilômetro, então, é igual a 1.000 metros. Eu quero saber em quilômetros quanto vale 25 metros. Então eu coloco aqui embaixo da unidade, a parte de metros, eu quero saber
em quilômetros quanto que vale 25 metros, tá? Pessoal, regra de 3, multiplicação em cruz, ó. 1000 que multiplica x, ou x que multiplica 1000, tanto faz, é igual a 1 que multiplica 25. Tá? Então agora eu faço essa conta. 1000x é igual a 25. X é igual a 25 dividido por 1000. Então, 25 dividido por 1000. 25 dá para dividir por 1000? Não, não dá. Então eu tenho que colocar um zero aqui e uma vírgula. Aparece um zero aqui, ó. 250 dá para dividir por 1000? Também não dá. Tenho que colocar um outro zero aqui. Aí fica 2.500 por 1000. 2.500 já dá para dividir por 1000. Só que tem muito zero aqui. Eu vou cortar esse zero com esse daqui, tá? E eu vou cortar esse outro zero aqui, ó, com esse zero aqui. Aí fica 25 dividido por 10. 25 dividido por 10, eu tenho que colocar um número aqui que eu consiga dividir. Então vamos colocar o número 2. 2 vezes 0, 0. Para 5, 5. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Abaixo outro zero aqui. 50 dividido por 10. Vamos colocar o número 5. 5 vezes 0, 0. Para 0, nada. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Tá ok? Então, a distância que eu achei em quilômetros foi de 0,025 quilômetros. É o que mede a jaula do canguru. A jaula do canguru, então, ela mede 0,025. Vamos guardar esse número. Vou apagar aqui, ó, tá? Então, a jaula do canguru, o ΔS da jaula é igual a 0,025 quilômetros. Beleza. Agora, pessoal, vamos converter o tempo. Ele quer a resposta, a velocidade média em quilômetros por hora, só que ele me deu o tempo em segundos. Nós temos que converter também o tempo. Pessoal, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Porque 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. E 1 hora, eu tenho 60 minutos. Multiplicando 60 por 60, eu chego ao número de 3.600 segundos, tá? Que é quanto que vale 1 hora. 1 hora vale 3.600 segundos. Pois bem, pessoal. Se 1 hora vale 3.600 segundos, 12 segundos que o exercício me traz, equivale quanto em horas? Novamente, regra de 3, tem que multiplicar em cruz. 1 vezes 12 é igual a x que multiplica 3.600. Vou trazer o 3.600 com o x para cá. 3.600, x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3.600. Vou fazer a divisão aqui, ó. 12 dividido por 3.600. 12 dá para dividir por 3.600? Não dá. Tem que colocar um zero aqui. Então coloca um zero aqui, aparece um zero aqui. Coloco outro zero aqui, porque 120 também não dá para dividir por 3.600. Aí aparece esse zero aqui. 1.200 dá para dividir? Também não dá para dividir por 3.600. Coloco outro zero aqui. Aí 12.000 já dá para dividir por 3.600. Tem muitos zeros aqui. Vamos cortar zeros. Eu vou cortar esse zero aqui com esse daqui. E eu vou cortar esse zero aqui com esse daqui. Então, 120 dividido por 36. Então, nós temos aqui, ó, 120
dividido por 36. Que número que eu coloco aqui que vai dar esse número, tá? De 120 dividido por 36. Então vamos lá. Se eu colocar o 4 aqui, vai passar. Eu vou colocar o 3 então. 3 vezes 6, 18 para 22. 3 vezes 3, 9. 9 e 2, 11. Para 12, 1. Tá? Aí abaixa outro 0 aqui. Coloca outro 3 aqui. 3 vezes 6, 18. Para 22. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. Para 12, 1. Então deu esse valor aqui, ó, de 0,0033. É o tempo ΔT transformado em horas, tá? Então 0,033. Aí eu já tenho, então, agora a conversão do tempo, que dá 0,0033, o que? Horas. Agora é só eu jogar na fórmula, pessoal, da velocidade média. Vou apagar aqui, ó, tá? E vamos jogar na fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Tá? A velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Qual que é o meu ΔS? Meu ΔS é 0,025. Qual que é o meu ΔT? Meu ΔT é 0,033. 0,0033. Tá? Então aqui eu tenho a velocidade média. Agora eu vou fazer esse cálculo, pessoal, de 0,025 dividido por 0,0033. Tá ok? Tenho que sumir com a vírgula, andar com ela para a direita. Então, vou trazer a vírgula, ó, aqui tem 3 casas para cá e aqui tem 4 casas, tá? Pessoal, vamos multiplicar aqui por 1000, ó, multiplicando por 1000 aqui, multiplicando por 1000 aqui. Multiplicando por 1000 aqui, eu vou andar 3 casas, ó, 1, 2, 3. Então vai ficar 25 dividido, aqui também, multiplicando por 1000, eu ando 3 casas, ó, 1, 2, 3, por 3,3, tá? Quero tirar essa vírgula, vou multiplicar novamente por 10 aqui, para sumir com essa vírgula aqui, ó. Então fica 250 dividido por 33, que eu multipliquei por 10 aqui para sumir com essa vírgula. 250 dá para dividir por 33? Dá. Vamos colocar um valor aqui que dê essa divisão. Se eu colocar 8 aqui, vai passar, né? Pela tabuada do 3 vezes 7, 3 vezes 8. Vamos colocar o 7 então. 7 vezes 3, 21. 21 para 30 sobram 9. 7 vezes 3, 21. 21 com 3, 24 para 25, 1. 19 dá para dividir por 33? Não dá, tem que colocar uma vírgula aqui, aí abaixa um 0 aqui. Aí que número que eu posso colocar aqui que eu consiga fazer essa divisão? Se eu colocar o 6, vai passar. Então vamos colocar o 5. 5 vezes 3, 15 para 25. 5 vezes 3, 15 e 2, 17 para 19, 2. Tá? Vou colocar outro 0 aqui, ó. Abaixo outro 0. Aí novamente um 7. 7 vezes 3, 21 para 39. 7 vezes 3, 21 e 3, 24.
para 25,1. Então, pessoal, já cheguei aqui na resposta. Ó. A minha velocidade média, no caso, a velocidade média do canguru, que ele a qual restou que ele atravessou a jaula, foi de 7,57 o quê? Quilômetros por hora. Então não esqueçam de colocar a unidade, tá? Terminei o exercício aqui, ó. 7,57 quilômetros por hora é a velocidade média que o canguru levou para atravessar a jaula. Pessoal, exercício 5. Um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e tem a previsão de chegada às 21 horas. Calcule a velocidade média em metros por segundo dessa viagem que dista 450 km. Então, pessoal, o ônibus saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. Pelos dados do exercício, São Paulo tem a distância do Rio de Janeiro de 450 quilômetros. Então, meu ΔS igual a 450 quilômetros. Aqui, o exercício traz que o ônibus saiu às 15 horas e tem a previsão de chegada por volta das 21 horas no Rio de Janeiro. Pessoal, então, em relação ao tempo, vocês lembram que o ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. O tempo final aqui, ó, 21 horas, menos o tempo inicial, 15 horas. Então, a minha variação de tempo foi de 6 horas, tá? Então, meu ΔT é 6 horas. Meu ΔS, 450 km. Pois bem, vou apagar aqui agora essa parte. Pessoal, ó, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS dividido por ΔT, tá? Essa é a fórmula da velocidade média. Eu vou substituir aqui, ó, velocidade média é igual ΔS, 450 km. ΔT, 6 horas. Então vamos dividir 450 por 6. 6 vezes 7, 42. Para 45, 3. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então a minha velocidade média é igual a 75 km por hora. Tá? Eu achei a velocidade média aqui 75 km por hora. Só que o exercício ele está pedindo a velocidade média em metros por segundo. Tá? Eu achei em quilômetros por hora. Ele está pedindo em metros por segundo. Então a velocidade média que eu achei igual a 75 km por hora. Pessoal, seguinte. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6. E para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, tá? Então essa aqui é uma maneira de transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Ok? Então, vamos dividir 75 por 3,6.
75 km por hora por 3,6. Pessoal, ó, para tirar essa vírgula aqui, ó, eu multiplico aqui por 10 e aqui por 10, tá? Então fica 750 dividido por 36. Vou pegar esse 75 aqui primeiro, dividir ele por 36, tá? Qual o número que eu coloco aqui que eu consigo dividir? Vamos tentar o 2. 2 vezes 6, 12. Para 15, 3. Vai 1 ali. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. Para 7, nada. Agora 30 não dá para dividir por 36. Vou colocar um 0 aqui, ó. E uma vírgula para emprestar um 0 para cá. Agora 300 dividido por 36. Vamos tentar aqui o 8. 6 vezes 8, 48. Para 50, 2. 3 vezes 8, 24. 24 e 5, 29. Para 31. Abaixa os outros 0 aqui, ó. Esse 0 apareceu aqui, tá? Ele foi para lá. Agora, que número que eu coloco aqui para... vamos tentar o 3. 3 vezes 6, 18. Para 22. 3 vezes 3, 9. E 2, 11 para 12, 1. Então, eu cheguei a esse resultado aqui, ó. A minha velocidade média é igual a 20,83 o quê? Metros por segundo. Aí, aqui eu resolvi o exercício. Eu apresentei a velocidade média em metros por segundo. Pessoal, exercício 6. Um ônibus sai do Rio de Janeiro às 8 horas e chega a Rio das Ostras. Rio das Ostras é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Fica aproximadamente uns 200 quilômetros, né? Que dista 174 quilômetros. Aqui, ó, 174 quilômetros da capital, às 11 horas. Então ele saiu do Rio de Janeiro às 8 e chegou em Rio das Ostras às 11 horas. No trecho de Rio Bonito e Silva Jardim, de aproximadamente 45 km, a sua velocidade foi constante, é igual a 90 km por hora. Então velocidade constante é a velocidade média, né? Calcule a velocidade média em quilômetros por hora no trajeto Rio de Janeiro, Rio das Ostras e o tempo entre Rio Bonito e Silva Jardim. Então, ó, vamos primeiramente calcular a velocidade média em quilômetros por hora no trajeto Rio de Janeiro, Rio das Ostras. O ΔT... Vamos colocar aqui, ó, o ΔT gasto para sair do Rio de Janeiro e chegar no Rio das Ostras, ele saiu às 8 horas da manhã, então 8 horas é o início. E o horário final, 11 horas. Então o fim, 11 horas. Então, ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, ΔT é igual tempo final, 11 horas, menos tempo inicial, 8 horas. ΔT é igual a 3 horas. Achei aqui o meu ΔT. Tá? Aí, pessoal, ele pede para calcular a velocidade média. Eu sei que a distância é 174 km. Então, ali eu já tenho os dados do ΔS. ΔS é igual a distância final menos a distância inicial. Tá? ΔS é igual distância final
174 quilômetros. Distância inicial, 0, porque começou a contar a viagem, ali é o ponto de origem, que foi o Rio de Janeiro. Então, ΔS é igual a 174 quilômetros. Beleza, eu tenho ΔS aqui em quilômetros e eu tenho ΔT em horas. E ele quer saber a velocidade média em quilômetros por hora. Então, está dentro da unidade. Agora eu vou jogar aqui na fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é igual ΔS, 174 km. Então, 174 km. ΔT, 3 horas. Agora eu tenho que fazer essa divisão aqui, ó, 174 dividido por 3. 3 vezes 5, 15, para 17,2, abaixo 4 aqui. 3 vezes 8, 24, para 24 nada. Então, velocidade média é igual a 58. Velocidade média é igual a 58 o quê? Quilômetros por hora, tá? Já achei a velocidade média, já resolvi o primeiro item aqui do exercício. Tá ok, pessoal? Agora vamos resolver o segundo item do exercício. Um minutinho aí para quem quiser copiar, né? Pessoal, agora eu vou resolver o segundo item do exercício. Ah, então, nós já achamos a velocidade média, 58 km por hora. Agora vamos resolver o segundo item aí do exercício. Ele fala o seguinte, calcule a velocidade média em km por hora no trecho do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, já achamos, né, 58 km por hora, e o tempo entre Rio Bonito e Silva Jardim. Aqui ele fala, ó, no trecho de Rio Bonito e Silva Jardim, de aproximadamente 45 km, a sua velocidade foi constante, igual a 90 km. Então ele está dizendo que a velocidade ela foi constante, igual a 90 km por hora. Tá? E que o trecho tem 45 km. Então ele está me dando ΔS aqui, ó. Ele está falando que tem 45 km o trecho. E está perguntando o ΔT, o tempo. Tá? Então vamos jogar na fórmula novamente da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Tá? Sempre essa fórmula aqui que nós vamos usar. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Ele me deu a velocidade média. Ele fala que a velocidade média é igual a 90. Então ele está me dando a velocidade média. Ele me falou também que a distância é igual a 45 km. Ele quer saber o ΔT, o tempo. Tá? Então, o que eu faço? Eu multiplico em cruz, faço uma regra de 3 novamente. Tá? Então, ó, 90 ΔT é igual a 45 que multiplica 1. Quando não tem nada aqui, ó, é 1, tá? Quando não tem nada aqui é 1. Então, ΔT é igual 90 ΔT é igual a 45. ΔT é igual a 45 dividido por 90. Lembrando que aqui está em quilômetros e aqui está em horas, né? ΔT é igual a 45 dividido por 90. Dá para dividir? Não, não dá. Então vamos colocar um zero aqui. Aí eu vou cortar esse zero. Dá o valor de 45 dividido por 9, dá 5. 5
5 vezes 9, 45, tá? Então, ΔT é igual a 0,5 horas. Ou meia hora. Aqui. Ok, pessoal? Resolvemos mais um exercício aí, ó. Pessoal, vamos lá. O exercício 7 é a Universidade Federal de São Carlos. O exercício ele fala o seguinte: um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso de Campinas até Marília com velocidade constante de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é: alternativa A, 100 metros, alternativa B, 88,5 metros, alternativa C, 80 metros, alternativa D, 75,5 metros e alternativa E, 70 metros. Pessoal, esses exercícios que envolvem trem, tratores, caminhões, eles são considerados exercícios clássicos da física, né? Porque eu tenho que levar em consideração o tamanho do objeto. Então, olha, eu tenho aqui o trem que está transportando combustível, né? Aqui estão os vagões do trem, né? Transportando o combustível aqui, ó. Então aqui está a locomotiva do trem, né? Locomotiva está aqui, tá? Locomotiva está aqui. Aqui está o trilho do trem, tá ok? Pessoal, só o tamanho do trem, o exercício traz o dado que o tamanho do trem, o trem carregando combustível tem 120 metros de comprimento. Então, só o trem, tá? E aí esse trem, ele leva 15 segundos para atravessar a ponte sobre o rio Tietê. Ele leva 15 segundos. Só que ele leva 15 segundos, ó. Vamos supor que esse apagador aqui é o trem. Para passar completamente pela ponte, né? Então eu tenho que levar em consideração o tamanho do trem, porque é depois que ele passa completamente pela ponte. Só ele tem 120 metros de comprimento, tá? Então, vamos colocar aqui os dados, ó. Traz que a velocidade do trem é constante, velocidade constante e velocidade média. Então, velocidade constante de 50 km por hora, tá ok? A velocidade dele é 50 km por hora. O tamanho do trem, ΔS, é igual a 120 metros. Então, esse é o tamanho do trem. Eu preciso saber o comprimento da ponte, que é o que o exercício está pedindo. Então ele tem uma velocidade constante de 50 km por hora, ele tem o tamanho de 120 metros de comprimento, e esse trem, ele leva 15 segundos para passar completamente pela ponte do rio Tietê. Então ΔT igual a 15 segundos, tá? Ele quer saber o tamanho da ponte. O exercício quer saber o tamanho da ponte. Pois bem, pessoal, olhando aqui o exercício, a primeira coisa que nós temos que bater o olho e temos que visualizar é o seguinte: a velocidade média aqui está em quilômetros por hora. O tempo está em segundos e o comprimento do trem está em metros. Vocês lembram o que eu comentei com vocês, que a velocidade média ou ela deve estar em metros por segundo ou em quilômetros por hora.
nós devemos seguir sempre essas unidades, metros por segundo ou quilômetros por hora. Aqui, a velocidade está diferente das outras unidades, então eu tenho que converter e trazer para essa unidade, né? Então eu vou apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui, tá? E vamos converter. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, vocês lembram que eu comentei com vocês que eu tenho que dividir por 3,6? Tá? Então, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, vamos fazer isso em relação à velocidade média do trem, que a velocidade média do trem é de 50 km por hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir 50 por 3,6 para achar o valor em metros por segundo. Tá? Então vamos fazer essa divisão. 50 dividido por 3,6. Primeiramente eu quero sumir com essa vírgula, que vai me atrapalhar. Então o que eu faço? Eu multiplico aqui por 10 e multiplico aqui por 10 para sumir com essa vírgula. Então aqui eu vou ter 500 dividido por 36. Desses 500 eu pego esse 50 aqui e divido por 36. Tá, se eu colocar 2 aqui, vai passar, porque 3 vezes 2 dá 6, vai passar do valor aqui. Então eu vou colocar 1. 1 vezes 6, 6. Para 10, 4. 1 vezes 3, 3. E 1 aqui, 4. Para 5, 1. Abaixo esse 0 aqui. Agora ficou 140 dividido por 36. Se eu colocar o 4 aqui, vai passar o valor. Vou colocar 3. 3 vezes 6, 18. Para 22. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. 11 para 14, 3. Tá? 32 dá para dividir por 36? Não dá. Então eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Aí abaixa um 0 aqui. Aparece um 0 aqui. Agora 320 dá para dividir por 36. Qual o número que eu coloco aqui que dá para dividir? Se eu colocar o número 9, vai passar. Então vamos colocar o número 8. 6 vezes 8, 48. 48 para 50, 2. 3 vezes 8, 24. E 5, 29. 29 para 32, 3. Tá? E aí eu vou colocar um outro 8 aqui para continuar resolvendo isso. E eu cheguei ao valor de 13,88, o quê? Metros por segundo. Aqui eu já converti a velocidade média em metros por segundo. Pois bem, pessoal, velocidade média já convertida. Agora eu vou jogar na fórmula. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Só para não perder a conta aqui deu 13,88 metros por segundo. Tá? Então, vou jogar aqui na fórmula da velocidade média. A velocidade média eu já tenho, que é 13,88 metros por segundo. O ΔS, aqui que está a pegadinha. O ΔS eu tenho o tamanho, o comprimento do trem mais o comprimento da ponte, que eu quero saber. Eu não sei o comprimento da ponte, tá? Então eu quero saber. Dividido pelo tempo que o trem gastou para percorrer a ponte, passar inteiramente pela ponte. Agora, eu vou fazer essa regra de 3 aqui, ó. Vou multiplicar aqui e fazer essa regra de 3. Então, 13,88 vezes 15 é igual a 120 mais comprimento da ponte. Ok? Aí 13,88 vezes 15.
5 vezes 8, 40. Vão 4 aqui. 5 vezes 8, 40 e 4, 44. Vão 4 aqui. 5 vezes 3, 15. 15 com 4, 19. Vai 1 aqui. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então dá 0, dá 12. Vão 1 aqui, 9 com 9 dá 18. Vai 1 aqui, dá 10. Aqui fica 2. Então dá 208,20. 208,20 é igual a 120 mais comprimento da ponte. Esse aqui está somando, eu vou passar para lá subtraindo. Então 208,20 menos 120 é igual ao comprimento da ponte. Tá? Vou apagar aqui. 208 menos 120. Aproveitar aqui a conta que já está feita. 0 para 0, 0. 0 para 2, 2. 0 para 8, 8. 2 para 10, 8. 1 para 2, nada. 88,2. Né? Pessoal, só fazer um adendo aqui. Eu tinha achado 88,2, a resposta é 88,5. Aí, reconferindo os cálculos aqui, eu vi que esse valor de 88,5 é realmente esse valor, tá? Só que a diferença está aqui. Esse valor foi arredondado para 13,9. Como está mais de 5 aqui, né? Foi arredondado para 13,9. Então, a velocidade média é igual a 13,9, 120, que é o tamanho do trem, mais o comprimento da ponte, tá? Dividido pelo ΔT, que são 15 segundos, tá? Aí, multiplicando aqui em cruz, a regra de 3, 13,9 vezes 15 é igual a 120 mais comprimento da ponte. Então, 13,9 vezes 15. 13,9 vezes 15. 5 vezes 9, 45. Vão 4 aqui. 3 vezes 5, 15. E 4, 19. Vai 1 aqui. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Mais 1 vezes 9, 9. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então dá 5, 8, 18. Vai 1 aqui, dá 10. Vai 1 aqui, 208,5. Então 208,5 é igual a 120 mais comprimento da ponte. Como está aqui, está somando, eu vou passar o 120 para lá subtraindo. 208,5 menos 120 é igual a comprimento da ponte. Comprimento da ponte é igual. Aí 208,5 menos 120, 0 para 5, 5. 0 para 8, 8. 2 para 10, 8. 2 para 2, nada. 88,5 metros. Cheguei aqui no comprimento da ponte. Então, devido a esse arredondamento. Mas vocês viram que das alternativas era que chegou mais perto. E com o arredondamento, nós chegamos no valor de 88,5 do comprimento da ponte.